Professor, as minhas perguntas são bem diferentes pelo mini Salete. Nós combinamos Salete que pegaria mais o macro e eu vou pegar o feijãozinho com arroz, o dia a dia. Um determinado reitor da UFBA entendeu que uma editora não deve estar aliada a uma gráfica. Desativou, portanto, a gráfica da UFBA. Antes desse ato reitoral, quando o Espogel fazia pedido de orçamento à EDUFBA, e lá fora a EDUFBA era, em geral, metade do preço. Depois dessa ação do reitor, por incrível que pareça, os preços da EDUFBA ficaram mais caros do que da maioria das gráficas, das editoras e das gráficas privadas. O que o senhor acha disso? Você pretende fazer retornar a gráfica? Na verdade, não posso lhe dizer que vamos retornar a gráfica. O que nós temos que ver é qual a solução a dar para que a EDUFBA efetivamente seja uma editora que tenha condições de publicar os seus livros e suas revistas de forma a ter custos mais baixos. Se a solução é como a de hoje, em que os equipamentos são terceirizados, ou é ter os próprios equipamentos para, com isso, diminuir os custos, nós teremos que analisar. Porque, efetivamente, se os custos de ter os equipamentos forem custos menores, mas o custo de manutenção elevar esses custos para acima do valor terceirizado, não tem sentido. Então, isso não pode ser uma decisão que nós possamos tomar durante a campanha. O que nós precisamos, objetivamente, precisamos de uma EDUFBA mais fortalecida do que ela é. Uma EDUFBA que atenda a universidade, que atenda a publicação de revistas e livros acadêmicos, científicos, culturais, de material para as aulas, enfim, uma EDUFBA que avance na perspectiva de estar integrada em torno de uma política editorial que inclua a editora propriamente dito, a gráfica, mas que inclua também todos os outros sistemas de informação, como televisão, rádio, e com isso atuemos de forma integrada. Muito bem, professor. Você é a favor da presença de fundações de direito privado no interior da estrutura física da UFBA? Se for contrário, sendo reitor, o que faria com elas? Não sou a favor. E nós vamos trabalhar para ver de que forma nós podemos avançar para cada vez menos depender destas fundações. Muito bem. Agora, detalhe fundamental nisso, enquanto elas existirem, elas vão ser tratadas de acordo com a lei e vamos fazer todo o esforço possível para jamais colocar em votação, em discussão no Conselho Universitário, o recredenciamento de uma fundação na véspera de encerrar o prazo do seu recredenciamento. Ou seja, nós vamos tentar, e eu já comentei isso, mas eu vou insistir, nós vamos envidar todos os esforços no sentido de desburocratizar os nossos conselhos superiores, para que eles possam discutir politicamente a universidade e não sejam pressionados para decidir com tempo exíguo que não lhe permita discutir aprofundadamente, exceto pelo recurso de vistas aos processos. Sabe-se que essas fundações promovem cursos pagos de especialização no interior da UFBA, usando todas as instalações, energia, etc. da UFBA, praticando preços bem mais elevados do que os cobrados pelas faculdades e universidades privadas. O que acha disso? Isso, inclusive, é bom lembrar, contraria a Constituição. Se é contrário a isso, como reitor, o que faria para reverter essa prática? Eu quero complementar, porque você deu muita ênfase em preços elevados. E eu queria dizer... Ele faz o dobro. Não, mas eu queria dizer que em alguns cursos são com preços mais baratos, são menores os preços. E mesmo assim não deveria acontecer. Então é o que eu disse na outra, teremos que enfrentar isso, não está a resposta. Os preços cobrados da UFBA pelos fornecedores de materiais permanentes e de consumo são mais caros
do que os cobrados das famílias e empresas privadas. Os empresários aumentam cerca de 30% nos orçamentos apresentados à UFBA, porque a UFBA não honra os prazos de pagamento. Costuma atrasar até 3 meses ou mais após o recebimento do material. Evidentemente, se ela fosse boa pagadora, esses 30% que paga mais seriam aplicados nas atividades fins da universidade. Por outro lado, nunca vi nenhum reitor, nenhum diretor preocupar-se com essa questão. Você fará o mesmo? Não, porque não fizemos o mesmo quando eu e o professor Amir dirigimos a Faculdade de Educação. Agora, uma coisa é que, uma coisa importante a analisar isso é efetivamente, são duas frentes, é efetivamente se esses preços estão 30% majorados, como você diz, ou quantos, e o que está nesta comparação do produto que está sendo adquirido. Por exemplo, acompanhei muito de perto licitações feitas pelo CPD na época, em que o preço estava acima do valor de mercado. Questionei a direção do CPD e recebi respostas que me deixaram tranquilo em poder comprar aqueles equipamentos. Por quê? A especificação, quando é uma especificação feita com muito critério e com muito detalhe, faz com que, obriga com que apenas só entre no pregão da licitação aquelas empresas que efetivamente possam oferecer produtos de melhor qualidade. Então, nesse sentido, alguns preços são acima do valor que está no mercado, porque no mercado nós não temos essa informação. Por exemplo, o tempo de garantia do produto. Então a gente terá que fazer uma avaliação muito criteriosa, professora Joaquina, porque nós não podemos aceitar que eles cobrem mais por produtos iguais que seriam o mesmo valor. Agora temos que ver se esse produto efetivamente é o mesmo. Mas tem uma segunda dimensão nessa questão, que é a luta que nós temos que fazer, e eu faço isso como integrante da Sociedade Brasileira de Propaganda da Ciência, a SBPC, da qual eu sou secretário regional, que é uma luta pela uma modificação da legislação, do chamado Código da Ciência e Tecnologia. Ou seja, nós precisamos modificar os mecanismos de compra para a universidade, para a pesquisa, porque estes mecanismos, presos apenas na Lei 8666, terminam fazendo com que a gente não consiga fazer a compra de bons produtos por bons preços. Então essa é uma luta que nós vamos ter que fazer. Eu vou repetir aquela perspectiva de uma altivez da reitoria da UFBA frente aos órgãos de controle, TCU, TCE, CGU, junto com a sociedade científica, junto com o Congresso Nacional, no sentido de que nós tenhamos efetivamente a autonomia que a Constituição nos dá para fazer a aplicação dos nossos recursos e as nossas compras. A maioria dos dirigentes, a grande maioria, desde chefe de departamento até figura máxima do reitor, tem o hábito, diria o mau hábito, de não responder a todos os ofícios que recebem. Sou vítima, inclusive, disso. Parece que eles censuram as correspondências recebidas e aquelas consideradas tolas ou de resposta embaraçosa são apenas arquivadas. Entendo que um dirigente tem o dever de responder a todas as demandas do cidadão, cabendo, ao meu ver, inclusive, alguma forma de punição aos que assim não procederem. O que você acha disso? Eu concordo plenamente. Eu acho que então, tem que ser dada. Tem que ser dada, a resposta tem que ser dada. E é que a gente espera que a cultura da universidade se transforme. A Pró-Reitoria de Planejamento da UFBA, com o apoio do então reitor Felipe Serpa, decidiu expulsar os lavadores de carro dos estacionamentos das unidades da UFBA. Alguns dos quais já estavam lá quando eu entrei, eu estava prestes a me aposentar, com um valor não alto, mas que garantia minha sobrevivência o resto da vida. A pedido desses lavadores, operei como rábula em defesa deles junto à pró-reitora, que, a meu ver,
foi a verdadeira autora da iniciativa, que o grande educador Felipe Serpa não faria isso. Mas ele submeteu-se, foi submisso a ela. Não consegui convencê-la. E, aparentemente, ela tinha razão. Qual era o argumento dela? Estou agindo em nome da ética no serviço público, porque esses lavadores usam baldes de água para fazer ações privadas, porque eles lavam os carros de professores e funcionários e ganham dinheiro, desviando, portanto, uma parte da verba que deveria estar aplicada nas atividades fins. Não conseguindo convencê-la, decidi fazer uma pesquisa. Eu peguei um papel e digitei um cabeçalho. A reitoria da UFBA decidiu expulsar os lavadores de carro dos estacionamentos da universidade sob a alegação de que eles estão utilizando água comprada com verba pública para fins privados. Você é a favor ou contra o ato da reitoria? Resultado: 300 e fiquei o dia inteiro sentado na portaria de geociências, todo aluno de geologia, professor, aluno de outras unidades que tinham disciplinas dali, fornecedores, marido de professora, etc. Todo mundo votou e foram 312 votos contra o ato da reitoria e 12 a favor, apenas porque eu fui boba. E indo almoçar no Instituto de Física, eu consultei os professores que eram amicíssimos dessa proreitora, porque ela, inclusive, tinha sido diretora lá e era amada por um grupo, pelo seu grupo, entenda. Você, se tivesse sido consultado por Joaquina, teria sido a favor ou contra o ato da reitoria? Justifique, rapidinho. Eu não responderia a favor ou contra, porque eu tenho que justificar. Pronto. Porque eu acho que a questão não é se é a favor ou contra o ato da reitoria. Pronto. Eu não sei qual é esse argumento, não me lembro do que teve para acontecer com relação a isso, não sei como foi essa questão. A pessoa confie. Não, eu estou falando a verdade. Eu não estou dizendo, Joaquim, eu estou dizendo qual foi o argumento que foi utilizado. O que eu acho é o seguinte: você tem que ter uma relação tranquila com as pessoas que atuam nas áreas da universidade. E efetivamente não acho que pode-se usar água paga pelo contribuinte para que o trabalhador que está ali fazendo a lavagem do carro preste seu serviço. Não acho que não está certo isso acontecer. Agora, eu acho que existem mecanismos de ter lavadores de carro nas áreas públicas da universidade. Então, agora, ponto 1. Ponto 2. Estas pessoas que fazem esse tipo de serviço precisam também ter um tipo de controle. Eu não posso colocar nas áreas da universidade cachorro-quente, pipoca, acarajé, parará, em profusão. Porque aí você vai simplesmente deixar, como aconteceu na época que tínhamos aquela feira em frente ao Magalhães Neto, que era efetivamente um absurdo. Então, há que se ter um controle, há que se ter respeito aos trabalhadores e aos cidadãos, e isso tem que ser encaminhado com muita tranquilidade. Por isso que eu lhe digo, eu não posso responder sim ou não do que aconteceu há 15 anos atrás, porque eu não estava participando desta discussão. Agora, em hoje acontecendo isso, nós temos que tratar com muita tranquilidade para ver o que é possível e o que não é possível. O que é muito claro nisso não é possível qualquer um fazer qualquer coisa no espaço público da universidade. Professor, como eu coloco muita paixão toda vez que defendo os oprimidos e injustiçados, como Rábula eu consegui vencer a causa. Os lavadores, e também incluí vendedor de picolé lá no Banco do Brasil e plano de saúde, ficaram. Mas o curso de inglês do Expogel foi impedido de funcionar nas salas ociosas do IGEL. E essa mesma pró-reitora que se colocar como arauto da ética, mas entenda, a meu ver, da ética da burguesia, e eu defendo a ética do oprimido, ela alegou que o Expogel estava fazendo concorrência desleal, imagine, com os custos de extensão privados pagos do Instituto de Letras.
concorrência desleal, porque nós colocamos o mesmo preço do Instituto de Letras, mas deliberamos fazer desconto de 50% para estudantes e funcionários, coisa que o Instituto de Letras não fazia. Coisas da história, né? Essa medida facilitou, primeiro, pedir o curso de inglês. Depois veio o reitor Eugênio Rocha, e a pedido do então diretor do Geociências, Francisco Mesquita, foi mais fácil eles não renovarem o convênio de cooperação cultural UFBA-Espogel, que havia sido assinado pelo grande professor e educador Felipe Serpa, quando pró-tempore. Eu falo grande professor educador, que a meu ver não foi um grande reitor, porque ele passou todo o poder para a pró-reitora de planejamento, que a meu ver não era minimamente preparada. Eu me senti traída, e todo mundo se sentiu traído, porque ela não foi eleita. Mas tudo bem. 9. A UFBA, apesar de ter curso de graduação, mestrado e doutorado, e talvez pós também, em História, não tem, a meu ver, nenhum compromisso com a preservação de sua própria história. Cito alguns exemplos. Em vez de atas, todos fazem resumo, bem resumido mesmo, das decisões. Segundo, não se preocupa em filmar posse de reitor, posse de diretor, posse disso, posse daquilo. Terceiro, não climatiza as salas que abrigam os seus chamados arquivos mortos. Professor, ao descobrir que todos os presidentes, se não todos, quase todos, os presidentes militares foram agraciados pela UFBA com o título de doutor honoris causa, consegui aprovar no Espogel um projeto de pesquisa para avaliar a postura política do seu colegiado superior máximo administrativo, que hoje se chama Consul. O reitor me autorizou a ter acesso a todas as atas, tinha conseguido patrocínio para a pesquisa, mas tivemos que desistir do projeto, porque simplesmente não havia fonte de pesquisa, não havia ata, mas apenas brevíssimos resumos que nada dizia sobre a postura política de seus componentes. Faça um comentário sobre esse fato. Se eleito reitor, tentaria reverter essa prática? Eu tenho dito, e está escrito em nosso programa, e nas nossas cartas, que a questão da memória é uma questão fundamental na nossa universidade. Disse no primeiro debate que fiquei absolutamente emocionado e impressionado quando li o belíssimo trabalho da Comissão da Verdade da Faculdade de Direito, presidida pelo vice-diretor, professor Júlio, e cujo relator é o Carlos Freitas, pela riqueza com que as reuniões de congregação eram registradas em suas atas. Então, o relatório da Comissão da Verdade, ele pôde ser escrito e nos permite hoje acompanhar quase como se estivéssemos vivendo aquela relação, aquela reunião, por conta dos depoimentos que foram transcritos no relatório da Comissão da Verdade. E dizia, para poder justificar essa nossa proposta, exatamente o que a professora Joaquina disse, que pela ausência de servidores, de secretários e secretárias nas reuniões coletivas, as nossas atas terminaram se constituindo apenas resumos de decisões, perdendo-se com isso a história viva dos fatos que estamos vivendo nesse momento. Então, como proposta nossa, não só nós vamos, junto com o STI e com os grupos de estudantes hackers que trabalham com tecnologia da informação, pensar e desenvolver sistemas, adaptar sistemas, para não só transmitir em áudio e vídeo as reuniões plenárias em todas as instâncias, como ter um trabalho de indexação desse material, que é absolutamente fundamental, porque você ter apenas, como hoje tem, um gravadorzinho, ou digital ou de fita cassete, que você grava
com um som inadequado e depois não sabe nem onde vai arquivar isso, amanhã todo esse material vai estar perdido. Então temos que voltar às atas mais circunstanciadas, temos que voltar às gravações em áudios mais circunstanciados e indexados, e isso é uma prioridade absoluta da nossa gestão. Disse já anteriormente na resposta que temos que ter publicidade de todas as atas e todos os atos imediatamente em que eles sejam promulgados. E mais ainda, de que não só do ponto de vista da memória, mas também do ponto de vista dessa memória exposta, temos uma política de fortalecimento de museus e arquivos que tem que ser absolutamente fortalecida e implantada imediatamente. A história da universidade está sendo deixada de lado, está se perdendo pela falta de cuidado com isso. Preocupado com isso, para não parecer que é apenas retórica de campanha, nós temos um projeto coordenado por mim na Faculdade de Educação, que é a Memória em Vídeo da Educação da Bahia, dentro de um outro projeto, que é o RIP, Rede de Intercâmbio de Produção Educativa, que faz o registro, já são mais de 10 profissionais, 10 educadores que deram os seus depoimentos de vida e de história da educação e que estão hoje, todos eles, licenciados em Creative Commons e livres na internet para serem usados, remixados e estudados pelas gerações profundas. Mais do que isso, quando junto com o professor Ameire, na direção da faculdade, fizemos um plano diretor da faculdade, uma grande reestruturação física, transformamos um arquivo morto em centro de memória. Infelizmente, não conseguimos a indexação e o tratamento dessas informações e com isso ele hoje é um centro de memória climatizado, melhor instalado, mas ainda muito pouco utilizado para que se possa resgatar a história da educação na Bahia, particularmente a história da Faculdade de Educação. Então estou plenamente de acordo, professora Joaquina, e essa é uma questão prioritária para nós na gestão a partir de agosto. Me desculpe se eu estiver errado, porque já fazem 15 anos que eu me aposentei. Mas até eu me aposentar, há 15 anos atrás, também, a partir de um certo reitor, decidiram locar os auditórios do BAF. Eu mesma tive que pagar para realizar um congresso de meio ambiente, que era promovido pela UFBA e outras universidades. Um pagamento exigido. Naquela época era 1.500 o preço que se cobrava pelo uso do Salão Norte da Reitoria por apenas uma noite. Você, reitor, continuaria essa prática? Claro que não. Cobrança para dentro da própria universidade. Não, é para fora, que eu estou dizendo. Uma ONG quer usar tem que pagar. Uma ONG quer usar. Associação tem que pagar. Uma ONG quer usar, não há necessidade de cobrar. Agora, depende do que é. Quer dizer, se é uma instituição que tem fins lucrativos, não tem sentido ela utilizar um espaço público sem pagar. Entendeu? Isso não tem sentido. Não pode usar. Uma instituição com fins lucrativos não pode usar espaço público sem pagar. Ou não empresta, ou não aluga, ou se usar tem que pagar. Isso não tem dúvida. Professor, não sei se ainda é assim. Também não. 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 Nem nessa questão, também não sei se é assim. A UFBA começou a construir um novo pavilhão de aulas no campo de Ondina. Faltou verba para finalizar a construção. A reitoria, ao invés de cobrar, de pressionar o governo federal para liberar mais verbas, celebrou convênio com a Petrobras para que ela concluísse o prédio e nele permanecesse em posse, salvo engano, erro de memória, por 10 anos. Inclusive, qualquer pessoa da UFBA que queira ingressar no prédio tem que estar portando documentos, deixar na portaria, etc., como acontece nessas empresas. Se fosse você o reitor, naquela época, teria seguido o mesmo caminho? De jeito nenhum, eu não era o reitor, mas era do Conselho Universitário e o nosso voto foi contrário. Muito obrigado. Aliás, complemento dizendo que foi contrário a isso, como protestamos veementemente contra aqueles totem indicando o nome das unidades com o símbolo da Petrobras,
com todo o respeito que tenho pela Petrobras, um símbolo maior do que a própria universidade. E aí fizemos protestos muito explícitos sobre isso. Inclusive, na época, fui candidato a reitor e trouxe o tema mais uma vez. Os docentes que cultuam a titulação sempre defenderam que o reitor deveria portar o título de doutor. Só poderia ser diretor de unidade, reitor, se tivesse doutorado. Isso hoje é uma exigência legal, certamente por conta dessa mentalidade que predominou, mas na época não era. Eu, como pesquisadora do cotidiano da UFBA, verificava que, ao tomar posse um reitor que tinha apenas curso de especialização, cito o caso Rogério Vaz, e posso lembrar também Felipe Serpa, esses docentes esqueciam do critério defendido veementemente nas eleições e no mesmo dia da posse passava a puxar o saco do novo reitor. Esse fato me revela que o reitor tem uma força política enorme que talvez nem ele próprio saiba dimensionar. Diante do retrocesso no processo de democratização no interior da UFBA, e cito como exemplo a invasão da PUB por dirigentes peleguistas que são meras marionetes do governo do PT, e N outros exemplos, eu pergunto, se você, como reitor, teria interesse e mecanismos para estimular a reversão deste quadro de imobilismo, de apatia, de quase que ausência completa de utopia. O que fazer para a UFBA transformar-se em uma verdadeira universidade, e uma universidade, você sabe que só é verdadeira, onde é livre o exercício da crítica e da cidadania? Onde, ao invés de formar meros técnicos na questão relativa ao ensino, passa a formar pensadores, profissionais capazes de resolver qualquer problema que nos surgir na frente durante todo o resto da vida. Então, o que fazer para... Vamos lá. Primeiro, se acha importante mudar a situação? Se acha. Pode um reitor fazer alguma coisa para mudar? Pode, claro que pode. O reitor é uma liderança junto com o seu vice-reitor na universidade. Mas não nessa perspectiva das pessoas bajularem reitor, não é isso que a gente busca. Quando a gente fala em um reitor ter um comportamento altivo, um vice-reitor ter um comportamento altivo, o que se está querendo é que a instituição tenha essa altivez e que a mudança seja uma mudança de cultura. Por isso a não preocupação em apresentação de propostas e soluções simplistas para resolver os problemas, porque o que nós queremos é contribuir para uma mudança de cultura, como eu já falei várias vezes aqui. E essa mudança de cultura não é uma mudança simples, porque essa cultura da universidade, enquanto um pedestal, é uma cultura histórica da universidade. Então, trabalhar nessa perspectiva de uma universidade integrada e integradora na sua própria sociedade é algo que vai demandar muito esforço individual e coletivo de cada um e de cada uma. Então, temos que trabalhar fortemente no sentido de fortalecer os mecanismos de democracia interna na universidade, temos que trabalhar fortemente na perspectiva de implantar mecanismos de construção de políticas de informação e comunicação que deem visibilidade à ação da sociedade e, ao mesmo tempo, temos que contagiar a universidade, cada membro da comunidade da universidade, para que ele se sinta novamente parte da universidade, se sinta como tendo a universidade dentro de si, muito na perspectiva de fractal, que cada pedacinho é um todo. Então, que cada estudante, que cada professor, que cada servidor sinta-se efetivamente comprometido com a universidade. Isso acontecendo, seguramente nós teremos reitores, teremos uma política, teremos diretores, teremos departamentos que terão na sua liderança, na sua chefia, nos seus cargos máximos, não apenas pessoas responsáveis pela burocracia, mas pessoas que efetivamente sejam líderes políticos e acadêmicos
na área onde eles estão representando. Então isso é fundamental. Isso acontecendo, a universidade seguramente contagiará a sociedade. E aí temos um papel que temos que exercer com muita humildade, com muito respeito, que é o papel de nos relacionarmos com as 11 instituições federais de ensino superior que nós temos no Estado hoje. Hoje nós somos 11. É um Estado bem servido em termos de instituições federais, de instituições públicas. Portanto, nós temos que trabalhar de forma articulada. E a universidade, como a sexagenária, tem uma responsabilidade grande de fazer isso. Já é ela tutora de 2 novas universidades federais. Já foi tutora da Federal do Recôncavo. Precisa, como fizemos na época do reitor Felipe Serpa, retomar a relação com os estaduais. Na época eu coordenava, como assessor, essa relação com as estaduais num programa chamado PINE, Programa de Integração das Universidades do Nordeste, e que ficava PINE Bahia. Isso é muito importante, quer dizer, nós temos que compartilhar infraestrutura, tem que compartilhar conhecimentos, compartilhar saberes, e com isso tentar impregnar o Estado da Bahia nessa perspectiva de terem universidades e instituições federais atuando em conjunto com as estaduais numa transformação radical do ensino e da pesquisa e das ações sociais que essas instituições têm em nosso Estado. Professor, eu sempre defendi, mas não consegui, que no calendário de aulas da universidade se deixasse um buraco, onde ninguém teria aulas, e naquele buraco seriam atividades de outra natureza, pensando naquela coisa da formação integral do aluno e não apenas lhe transmitir conhecimentos técnicos. Talvez seja difícil, um buraco para todos os alunos. Poderia ser por grupos de cursos, ou então por campos, digamos assim. O que acha disso? Eu, quando aceitei, mesmo nessa corrida que estamos aí, com essa curta campanha, vir aqui ao Expogel, foi por conta das suas ideias, né, e do seu compromisso com a universidade. Essa sua ideia é uma ideia que nós já executamos, inclusive com este nome, buraco, em que está escrito, que são os que eu chamo de vazios quânticos do currículo. Vou aprender. Porque nos nossos cursos de licenciatura em pedagogia para Irecê, Taperametá e Salvador, a estrutura curricular pensa dessa forma. A disciplina que eu criei junto com o professor Amélia Arapiraca, chamada Polêmicas Contemporâneas, tem na sua mente exatamente essa expressão. A ideia de ser um espaço onde os estudantes, um espaço nos currículos, onde os estudantes possam efetivamente criar, onde os estudantes possam interagir para além da sala de aula, com a perspectiva de transformar a sala de aula. E aí, claro, eu tenho que lembrar com alegria, emoção e saudade do professor Felipe Serpa, que estaria sendo de uma importância enorme nessa campanha, quando organizamos, eu não era nem diretor da faculdade, mas organizamos, e ele reitor da faculdade, organizamos a aula inaugural da Faculdade de Educação, que foi dada por 9 crianças de 5 a 14 anos, inclusive uma delas, aquela menina que ficava vendendo canetas em frente ao Banco do Brasil, que me falha a memória o nome agora. Isso tudo está na internet. E o professor Felipe, ao final dessa magnífica aula que eles deram, eu estava lá sentado no chão, está também no nosso site da campanha, está no YouTube, está no Vimeo, está em todos os lugares da internet. Foi matéria na televisão Bandeirantes, a aula inaugural, e essas crianças sentadas ali no chão e eu coordenando, falando sobre a importância da tecnologia na educação, e o professor Felipe dizia ao final: o que nós precisamos, professor Nelson, é que você assuma a reitoria da universidade para fazer isso no Salão Nobre.
e eu fico todo arrepiado e emocionado, porque está na página, está gravado, e eu ouço com muita frequência, porque efetivamente é isso que nós precisamos fazer. Mas mais do que isso, além das crianças, nós já tivemos aulas inaugurais na Faculdade de Educação, dadas por mãe Estela de Oxóssi, dadas por Juvani Viana, ou seja, a ideia de que a universidade não só tem que ter esses buracos para a conexão das pessoas, mas também tenha que ter uma tranquilidade e uma valoração dos outros saberes que não é apenas o saber científico. Então, isso é um avanço que nós vamos ter que fazer e que seguramente, repito, me perdoem aqueles que resolverem ouvir essas 3 horas integrais, vou repetir, não é possível isso acontecer com uma canetada do reitor. Isso é uma mudança de cultura. Se a universidade, se a administração central, se aqueles que nos apoiam e aqueles que nos levarem à reitoria começarem a trabalhar nessa perspectiva, sei lá, daqui 10, 15, 20 anos teremos alguma transformação. Agora, nós faremos força para que essas transformações possam acontecer nesses 4 anos iniciais, se eleitos formos. Só para descontrair, eu diria o seguinte: nós ambos admiramos muito Felipe Serpa, Claro. mas até os grandes dizem bobagens. Claro. Uma vez eu fiquei perplexa ao ouvir um discurso de Felipe Serpa dizer que Francisco José Mesquita, ex-vice-reitor, por 2 vezes, ex-diretor do IGEL por 2 vezes, era um verdadeiro pedagogo. Mesquita foi responsável pela expulsão do ex-projeto da UFBA, exatamente porque o ex-projeto tentava fazer essa educação abrangente. Entendeu? Você presenciou, depois que entrou, vários reitorados. Seria capaz de, bem ligeirinho, apontar os 3 que considerou mais importantes na propulsão do desenvolvimento de universidade técnica e cientificamente competente e socialmente comprometida? O seu reitorado pretende parecer com algum reitorado do passado? Não, parecer não. Primeiro porque não é impossível parecer. Mas é óbvio que você tem que reconhecer que nos últimos reitores da nossa universidade, nós tivemos, por uma perspectiva, o professor Felipe Serpa como um reitor, de fato, que trouxe para dentro da universidade uma intensificação dos processos democráticos e dos processos de relação dessa universidade com a comunidade. E é óbvio também que temos que reconhecer que o professor Naumar de Almeida fez um trabalho do ponto de vista de ampliação da universidade e de proposição de novos modelos curriculares que são marcantes na sociedade. Cabe a nós, hoje, avaliar estes 2 reitorados de forma muito tranquila, porque eu acho que efetivamente foram 2 reitorados que criaram barulho na sociedade, o que não quer dizer necessariamente que sejam reitorados para serem seguidos ou imitados. Muito bem. Professor, talvez essa pergunta seja muito boba, mas eu faço. Eu sou aquela professora que acha que não existe pergunta boba também. Você tem na cabeça um modelo ideal de um reitor? Se tem, quais seriam as principais características desse modelo? Essa utopia? Eu tenho. O modelo ideal de reitor é um reitor hacker. Eu disse, o professor tem que ser um professor hacker. Você vai me perguntar, que diabo é isso? O hacker, o que é? O hacker, o que é? E é por isso que nós trabalhamos fortemente isso. É aquele que se dedica de corpo e alma ao que faz. É aquele que não tem medo do novo. É aquele que quer experimentar. É aquele que valoriza e respeita e enaltece a diferença. É aquele que não tem medo do erro. É aquele que se expõe, independente das consequências do que ele está dizendo. Então eu tenho muita tranquilidade em me considerar esse tipo de reitor, porque não estou preocupado em defender aqui para a professora Joaquina, para quem está nos vendo, em qualquer debate, em qualquer campanha, questões que eu não tenho muita clareza do que eu acho que elas devem ser ditas por um reitor. Da mesma forma que não tenho nenhum problema em dizer para algumas questões expostas que não tenho a menor ideia de qual é a resposta. Porque não acho que o reitor tenha que ter todas as respostas. Eu acho que o reitor
tem que ser alguém aberto o suficiente para poder montar uma equipe que efetivamente atenda às demandas, e aí obviamente uma equipe profissionalmente competente e politicamente compromissada, e que possa efetivamente, com processos democráticos, levar à exaustão as discussões para que a gente transforme efetivamente a universidade nesse espaço excitante de produção de cultura, de produção de conhecimentos, de interação das pessoas, de respeito a diferenças, de não preconceito, uma universidade que se debruce sobre todos os problemas da sociedade, entendendo que um problema o mais local possível é tão importante quanto um problema planetário. Isso é, eu acho que o modelo ideal da universidade. Se os colegas que estão vendo e a comunidade universitária achar que eu tenho alguma semelhança com esse hacker, dia 20 e 21, vote na chapa 2. Professor, você conhece alguns livrinhos me encantaram muito e me iluminaram muito na vida. Você deve conhecer Antônio Muniz de Rezende, da Unicamp. Você conhece o livro O Saber e o Poder na Universidade, Dominação, o Serviço? Pediria até para você contar na sua resposta. Está lá, está para você. Não conheço. Esse eu não conheço. Professor, eu não posso lhe dar de presente, mas faço questão de lhe emprestar. Tá bom. Ele diz mais ou menos que há 3 razões que movem uma pessoa a desejar ocupar um cargo, sobretudo o cargo máximo de sua universidade. Que razões o motivo a querer ser reitor? Razão ou razão? É isso, eu estou à disposição. Se a comunidade também. E digo mais, se a comunidade não votar na chapa 2 e não quiser, eu estarei à disposição de trabalhar para todos os outros, como sempre tive desde 1978, como sempre estarei fazendo críticas, fazendo projetos. Mas você poderia fazer uma brevíssima avaliação dos governos de Collor a Dilma nas áreas que mais de perto nos afetam, que é a educação, saúde, fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico? Seriam todos eles farinha do mesmo saco ou você os distingue? Não, eu distingo e acho que é importante distinguir, mas todos eles muito distantes da minha expectativa do que eu gostaria que fossem enquanto propositores de políticas públicas. Diria que o ponto fora da curva ao longo desse tempo foi o Ministério da Cultura no governo Lula da Silva, com Gilberto Gil e Juca Ferreira. Eu acho que efetivamente aquele ministério teve um papel significativo no repensar a cultura numa perspectiva mais ampla e por isso envolvia ciência e tecnologia, educação, desenvolvimento, trabalho, renda, de uma forma geral. Eu diria que o ministro Gil foi efetivamente um ministro hacker. Um determinado diretor de faculdade aqui na UFBA me deixou estarrecida quando baixou uma portaria proibindo terminantemente os estudantes de realizar festas, sob a alegação de que havia muito cheiro de maconha nas festas. O que você acha disso como educador? Eu não diria nem como candidato a reitor, educador. Esse é um problema que nós temos que enfrentar com muita tranquilidade. Nós tivemos agora um evento da nossa campanha que não pôde ser realizado na área externa, porque usava um microfone para poder as pessoas falarem e terminou nem tendo o músico tocar um violão. E isso por conta de que há uma resolução do Conselho Universitário proibindo as festas, e isso evidentemente, festas e eventos, e isso evidentemente é muito prejudicial para a universidade, porque não tem coisa melhor do que uma festa para congressar as pessoas. É claro que, por outro lado, não podemos ser irresponsáveis de estourar os limites de som que estão na lei e que é muito bom que esteja, que nós temos que garantir que sejam cumpridos, porque Salvador é uma cidade muito barulhenta e isso é muito ruim, não precisa perder a festa, o que basta é não ter o volume invasivo tão alto. Essa resolução
proíbe esses eventos por conta de multas que a SUCOM andou aplicando corretamente na universidade, e com essas multas a universidade, ficando inadimplente, não pode receber nenhum recurso vindo do setor público por conta de não ter todos os certificados necessários. Isso significa que nós vamos ter que solucionar isso de forma a, primeiro, ter um controle mais efetivo, sem proibir as festas do volume sonoro, e pensar, a partir de agora, em espaços que a gente consiga efetivamente fazer esses eventos, de tal forma a não prejudicar as vizinhanças e obedecer à lei. A Concha Acústica, por exemplo, até antes do início da reforma, resolveu o problema iniciando os shows às 6h30, para terminar às 10 horas. Então foi uma solução encontrada. Não tem que encontrar solução, não podemos, repito, trabalhar com a ideia de que são sempre soluções simples do tipo caneta proíbe, está resolvido o problema, porque aí você resolve um problema e cria um outro enorme, que é a ausência dessas manifestações. Finalizar com 3 perguntas. Eu pediria encarecidamente que essa aqui se respondesse na base de sim ou não. Tá bom. Como reitor, pretende usar um terno e gravata no dia da posse, só retirá-lo de seu corpo no dia da transmissão de cargo ao seu sucessor? Sim Não. ou não? Não. Muito bem. Essas duas últimas Essa pergunta é complicada. Não, porque você respondeu. Não, porque botar no dia e só tirar no fim. Né? Vai com uma banda. Porque o nosso grande amigo Felipe Serra fez isso. Deixou esclarecido. Já não, mas não fez. Mas vamos lá. 2 perguntas da maior significância. Eu noto que os dirigentes públicos do Brasil mantêm uma submissão doentia às respectivas procuradorias jurídicas. Eles confundem parecer de procurador com sentença judicial. Só que o parecer termina com SMJ, salvo melhor juízo. Como pessoa da área jurídica, tive a oportunidade de ver que a maioria desses procuradores são extremamente medíocres. Você, como reitor, teria coragem de fazer o melhor juízo alguma vez em relação ao parecer? Sim. Pronto. Posso fazer a próxima? Você quer que eu comente? Porque eu posso comentar. Não precisa. Porque eu acho que a pergunta é complicada. Não, mas a outra, eu prefiro o seu eu comentário eu para a caí na outra. sua armadilha. Eu prefiro o comentário para a última. Tá. Eu fiquei estarrecida quando um dia, numa solenidade no Salão Nobre da Reitoria, a reitora Dora entrou eufórica, de alegria, e ao começar o seu discurso disse: a nossa universidade está de parabéns. Os formados da Faculdade de Direito da UFBA tiveram, o índice de aprovação dos bacharéis em Direito formados pela UFBA na prova da OAB foi altíssimo. E eu fiquei envergonhada. Porque como é que uma universidade emite um diploma de que alguém é bacharel em Direito e esse alguém é proibido de advogar até o dia em que uma entidade externa, que não tem o mesmo saber da universidade, ferindo e agredindo a autonomia universitária, diz se pode ou não. A meu ver, o papel do reitor seria articular os outros para tentar derrubar essa prova que amesquinha os cursos de Direito, professor. Eu posso dizer de cátedra. Professor de Direito não tem trabalho, regra geral, de fazer prova. Eles simplesmente copiam as provas da OAB e passam para os alunos. A maioria muito escolhe. Eu pergunto, professor, por quê? Eu tenho que preparar meus alunos com a prova da OAB. A prova da OAB tem a função de formar bacharéis que perpetuem o status quo atualmente. Você concorda? Qual é a sua opinião? Você já pensou nisso? Em geral, as pessoas não pensam nisso quando são fora da área jurídica. Você tem alguma coisa a falar? Não. Eu acho que suas... Mas você não acha que fere a autonomia universitária? Acho que suas ponderações são corretas, são minhas também. Agora,
não é um reitor de uma universidade, não é uma universidade. Essa é uma discussão que tem que fazer com a sociedade, com os órgãos de classe que tem esse tipo de comportamento. Você não acha que os reitores poderiam se articular nessa luta, Não, já que a autonomia das universidades que eles dirigem está sendo feita? Eu acho que a universidade não pode se esquivar de nenhuma das lutas. Nenhuma. Muito bem. De nenhuma das questões. Agora, especificamente sobre essa, teria que ver com o coletivo da área do direito. Se você quiser atuar nisso, eu me coloco voluntariamente uma assessora. 1 minuto, apenas um comentário. Você falou várias vezes aí, uma tal professora Meire Arapiraca. A irmã, não sei se você conhece a irmã de Meire Arapiraca, que se chama Selene Figueiras. Foi minha professora, primeira professora primária, dos 8 aos 9 anos. E eu lhe digo o seguinte, a criação do Expogel e quase tudo que eu faço em termos de tentar transformar o Expogel num campo cultural, transformar em salas de aula numa coisa extremamente dinâmica e artística, isso, aquilo, eu devo a essa professora. Diga-me, por favor. E agora você tem 5 minutos para, se faltou alguma coisa, você completar. Se acha que não faltou, pode encerrar. 2 segundos. Faltar, obviamente faltou, porque sempre falta, né? E o bom da vida é que tem sempre alguma coisa faltando, senão a gente estaria satisfeito com ela. Então, na verdade, eu quero agradecer o espaço, eu já falei bastante, já disse muito, tem muito mais coisa na internet disponível e estou sempre disponível para conversar sobre... Poderia falar o site onde tem essas coisas? Estou sempre disponível para conversar, muito antes de ser candidato. Da outra vez, dessa vez, estarei sempre disponível para conversar para os jovens, velhos, da área, fora da área, porque eu acho que a questão fundamental e a questão mais importante para as nossas instituições e para a nossa sociedade é a gente conseguir efetivamente fortalecer o diálogo. Isso é algo que, para mim, básico e fundamental, e é por isso que eu estou nessa verdadeira maratona na campanha para reitor. Nós temos um site, que é o tocom.preto.info, e todas as redes sociais. Agora na campanha, e se eleito formos, estarão também todas as redes sociais à disposição da nossa gestão. Muito obrigado. Professor, me perdoe, por favor, me perdoe. Eu tenho uma pergunta engasgada na minha garganta há anos e anos. O senhor acha justo que os funcionários da universidade sejam proibidos de se candidatar a reitor ou diretor de unidade? Aqui nessa sala tem uma funcionária que seria uma reitora mais brilhante do que 90% ou mais dos reitores que eu vi passar pelo Palácio da Reitoria. Não é injusto essa funcionária não poder se candidatar? Eu acho que nós temos que repensar a ocupação dos cargos dirigentes e os processos eleitorais de forma muito profunda. E a universidade se comprometer mais com as questões da justiça. Muito profunda. Olha, nós agradecemos, esperamos que os 3 entrevistadores não tenham frustrado a sua expectativa. E o Expogel agradece, mas achamos que a UFBA também precisa agradecer, porque temos aqui produzido hoje, vamos produzir outra amanhã, peças importantíssimas para a preservação da memória da UFBA. Você está de parabéns, bem como o professor Luiz Rogério, porque dos 4, somente vocês 2 tiveram tempo, digamos assim, de vir. Eu gostaria, nesse momento, como vice-presidente em exercício do Espaço Cultural Expogel, a nossa presidente Lícia Regina da Silva Ferreira está com outras ocupações, e pediu-me para agradecer de forma bastante efusiva, primeiramente aos entrevistadores que aceitaram o nosso convite de trabalhar aqui gratuitamente, Jefferson de Castro, estudante de Direito, e Salete Maria, professora da Faculdade de Filosofia da UFBA. E agradecer bastante também os candidatos Luiz Rogério e Nelson Preto,
Aliás, não é bem nem agradecer a eles, porque em campanha qualquer candidato inteligente aceitaria um convite para dar uma entrevista, já que através da entrevista você coloca com mais tranquilidade, com mais profundidade os seus propósitos. Na verdade, o Spogel dirige-se a eles para parabenizá-los, porque nós sabemos que aceitar submeter-se a uma entrevista no espaço cultural Spogel é, antes de tudo, um ato de coragem, uma decisão que exige coragem política. Informamos aos nossos telespectadores que os outros 2 candidatos não estão presentes pelos seguintes motivos. O candidato Disseu não se interessou minimamente, aliás, tratou o nosso convite com completo descaso. O candidato João Salles respondeu muito cordialmente, mas não pôde aceitar, alegando falta de espaço na agenda, muito embora a gente tenha oferecido 27 alternativas, 9 pela manhã, 9 pela tarde, 9 pela noite, de, me parece, 1 a 8 de maio, portanto pegando aí sábado, domingo. Mas o João apresentou um outro motivo, que ele exigia que as normas a serem utilizadas nessa entrevista deveriam ser combinadas por representação dele, do candidato, e representação do Spogel. Como nós não tínhamos tempo para fazer essas discussões de normas, até porque entendemos que uma entrevista não demanda norma, a não ser estabelecimento de tempo médio de perguntas e respostas, já que todo mundo sabe que se chama entrevista é apenas pergunta, resposta, pergunta, resposta. Não há muito que normatizar nesse caso, né? E pedimos e avisamos, né, anunciamos aos telespectadores do YouTube que o objetivo do Spogel, ao convidar os 4 candidatos para fazer essa entrevista, foram 2. Talvez o mais importante tenha sido produzir peças que possam contribuir para a preservação da memória da UFBA. Segundo, dar aos candidatos a oportunidade de colocar com mais tranquilidade do que é possível no debate as suas opiniões, o seu programa. E terceiro, que também para nós é muito importante, é fornecer aos eleitores a oportunidade de fazer o melhor juízo a respeito dos candidatos e selecionar com mais consciência em quem depositar o seu voto. Obrigada e até logo. Agradecemos também às cinegrafistas Ana Angélica Lacerda Leite e Taná Lacerda Cordeiro pelo apoio dado na parte de filmagem, e devo dizer que elas trabalharam sem nenhuma remuneração.